Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe e estou aqui para gravar mais uma videoaula de Sociologia para vocês. De olho na tela, vamos ver aqui o que nós vamos falar hoje, o nosso tema. Na verdade, nós vamos continuar, falar mais um pouco sobre o tema passado ainda, os movimentos sociais brasileiros. Agora, a parte 2. Lembrando que na parte 1 nós focamos em uma cronologia dos movimentos do final do século XIX e início do século XX, ali na formação da República. E aí nós vimos dois movimentos importantes, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, que foram dois movimentos sociais aí formados legitimamente por algumas camadas populares, E então nós estamos aí entendendo melhor agora, vamos entender melhor agora, na verdade, como que foram os outros dois, que eu havia mencionado, os outros dois movimentos, que um foi a revolta da chibata, e o outro a revolta da vacina, tá bom? Então nós vamos entender agora como que foram essas revoltas, que contribuíram muito para a formação dos movimentos sociais, tá? Vamos para o próximo slide para a gente entender. Só para relembrar, refrescar a memória aqui, o que são os movimentos sociais, pessoal. Os movimentos sociais são grupos de pessoas que defendem, demandam e ou lutam por uma causa social e política. É uma maneira de organização popular que tem como objetivo expressar os desejos de seus integrantes e exigir os seus direitos. Então, presta atenção, hein? Esses movimentos podem ser pontuais e gerar revoltas, ou ser movimentos duradouros, que continuam existindo ao longo dos anos para garantir os seus direitos. Então, relembrando, tem aí movimentos que são mais duradouros, movimentos que são apenas de uma vez ali na revolta, para gerar uma ruptura, ou um retorno, alguma coisa, enfim. Então nós temos esses dois tipos. E movimentos sociais são para reivindicar um direito, direitos sociais, enfim, que nós temos que ter assegurados, tá? Vamos para o próximo slide. Vamos entender como que aconteceu o movimento da revolta da vacina. Vamos lá, Em 1902, quando Rodrigues Alves assumiu o governo do Brasil, cuja capital na época era a cidade do Rio de Janeiro, um dos principais problemas encontrados por ele foi a falta de saneamento básico na capital. Então Rodrigues Alves assumiu a presidência do país e aí foi para a capital, Rio de Janeiro, ficou morando lá e teve que lidar com o principal problema ali, que é a falta de saneamento básico. Toneladas de lixo se acumulavam nas ruas, atraindo inúmeros animais como ratos, mosquitos e baratas, E com a proliferação desses animais, inúmeras doenças fatais eram transmitidas à população. Decidido a solucionar esse problema, Rodrigues Alves iniciou grandes obras de reurbanização, como o alargamento de ruas e avenidas e de saneamento básico, Então, o Rodrigues Alves, ele já começou a introduzir essa noção de saneamento básico, de limpeza, de higiene, começando ali pela capital, o Rio de Janeiro, porque ele viu que as condições realmente ali de saneamento eram precárias, mas também por irresponsabilidade própria do governo, gente? Afinal, o governo brasileiro deveria ser responsável já pelas coisas ali, mas muito se mantinha omisso, Mas enfim, o Rodrigues Alves viu ali uma oportunidade de modificar aquilo, E essas mudanças, elas valorizavam os imóveis da região e, consequentemente, o preço do aluguel aumentava também.
né, obrigando a população mais pobre a ir morar nos morros, mais longe do centro, dessa forma aumentando o número de favelas. Então, como eu disse, ele começou a modernizar ali o Rio de Janeiro, mais, né, o entorno ali dele, né, os casarões, o centro ali do Rio, né, isso encareceu o preço das coisas, os pobres foram cada vez mais indo embora e formando as favelas, né, aumentando o número de favelas, né, e lembrando, né, que as favelas eram locais que as pessoas moravam em grande quantidade, né, com pouca circulação de ar, os cortiços, né, então isso ajudava, contribuía cada vez mais, né, para não tinha saneamento básico também para o lugar que eram instaladas essas favelas, né, então isso ia contribuindo cada vez mais para a proliferação de animais, de doenças, né. Então olha só, né, o Rodrigues Alves estava modificando, mas ali apenas o seu entorno, do palácio ali no centro, né, na parte mais rica do Rio de Janeiro. Vamos para o próximo slide. A campanha de saneamento foi com base no autoritarismo, né, invadindo e vasculhando as casas das pessoas. Então aí o Rodrigues Alves, né, ele viu que havia essa necessidade de ser expandida, né, ser expandido esse saneamento, né, e aí lançou essa campanha, né, autoritária, não explicou para a população o porquê isso era necessário, né, e lançou a campanha aí do saneamento. A gente sabe que é importante, né, a questão do saneamento, sanitarismo, sempre foi importante, principalmente aqui no Brasil, por causa da proliferação de doenças, né, principalmente. Mas o Rodrigues Alves poderia ter explicado, né, pelo menos para a população, por que ele estava fazendo aquilo. Mas não, a campanha foi com base no autoritarismo, invadindo e vasculhando as casas das pessoas, né, ali, inclusive botando abaixo, né, construções que eram tidas como irregulares também, né. O governo não fez nenhum esclarecimento ou campanha sobre a importância da vacina ou de ter higiene, né. Também ali o Rodrigues Alves iniciou uma campanha de vacinação, né, para que se vacinasse, né, contra a varíola, que era a terrível doença na época, né, e aí, mas também de forma autoritária, né, sem explicar nada para ninguém, né, e aí o pessoal foi bem invasivo na época, né. Dessa forma, a população, extremamente insatisfeita com a gestão do governo, se revoltou contra ele em um episódio que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Mas nessa época, o governo contratou um médico, o Oswaldo Cruz, né, que tornou a vacinação contra a varíola obrigatória para toda a população, mesmo com parte da população, políticos de oposição e militares contra essa medida, né. Então, essa vacinação, pessoal, gerou muita polêmica, né, pelo fato de não ter sido explicada, divulgada à população, né? E vocês veem que isso gerou uma revolta. As pessoas não queriam ser vacinadas, porque elas não tinham informação sobre a vacina, sobre eficácia ou não eficácia, né? Como nós temos hoje. Hoje é diferente, hoje nós temos todos os tipos de informação, é só procurar, né? Então antes não tinha isso, as pessoas não tinham acesso à internet, não existia internet, né? Tampouco a bibliotecas, livros, porque eram pessoas mais pobres, né? Que estavam ali fazendo a massa da revolta. Mas você vê que até pessoas intelectuais, aí, militares, né? Políticos, apoiavam, ficavam pelo menos desconfiados, né? da vacina, né? O Rui Barbosa era um deles, por exemplo. O Rui Barbosa, né, que foi um grande jurista aqui brasileiro e teve sua importância inegável na formação da República, né, brasileira, era um cidadão que não concordava com a vacinação obrigatória. Por exemplo, ele desconfiava, né, dos métodos ali de eficácia da vacina. Mas veja, pessoal, isso era no início do século XX, né, ali bem no início, 1904. Então, não havia essa noção de conhecimento que nós temos hoje, né? Não havia internet, não havia Ministério da Saúde, né? Não havia nada ainda, né? E
hoje, vocês veem, hoje, havendo tudo isso, né, todo esse tipo de informação, ainda há pessoas, né, que questionam a eficácia das vacinas, né? Então, mas é totalmente diferente. Hoje as pessoas não têm o porquê de fazer isso, porque nós temos todos os tipos de informação disponíveis, né, científicas, comprovando a eficácia das vacinas, né? Basta você abrir a sua mente, né, e pesquisar e estudar, né? Usar a internet também a seu favor, por exemplo, não só ficar no grupo de Zap Zap, né, vendo notícia falsa, fake news, né? Então, hoje você tem essa condição, né, para você buscar. Antigamente não, as pessoas não tinham a quem recorrer, né? E com a chegada do Oswaldo Cruz, né, essa revolta se intensifica ainda mais, porque o Oswaldo Cruz era um famoso médico, né, que era sanitarista, né, e aí ele instaura a vacinação obrigatória para todo mundo, né? E aí isso acaba piorando os ânimos, porque, entende, as pessoas não eram negacionistas, né? Estavam tendo atitudes negacionistas, mas pela questão da ignorância da época, né, da falta de informação, não havia informação para elas, né? E isso não foi divulgado, que era obrigação do governo, né, divulgar a vacinação, né, a importância da obrigatoriedade da vacinação. Hoje não é muito diferente, né? Você vê que o governo também, principalmente o atual, né, não fez e não faz campanha de vacinação contundente, né, e esqueceu, abandonou o nosso Zé Gotinha aqui, né, que agora está aparecendo novamente, né? Não sei porquê, né, mas agora está aparecendo novamente, mas abandonaram aí o Zé Gotinha, né, fizeram igual o Rodrigues Alves aí, né, inclusive até deixou de comprar as nossas vacinas, né? Então é complicado, né? Vocês veem aí que muitas vezes o passado se reproduz no presente, mas de forma bizarra, né? De forma totalmente diferente e distorcida, né? Que é o que está acontecendo agora. Mas enfim, gente, hoje não tem mais porque a pessoa ter esse negacionismo frente à eficácia das vacinas, né? Mas é preciso lembrar que o governo também precisa fazer essas campanhas de vacinação, né? Precisa aprender com o erro que veio lá do Rodrigues Alves, né, que não dialogou com a população, não explicou a importância da vacinação em massa e pecou, né, e errou nesse ponto. Aprender com esse erro e não fazer mais. Mas infelizmente, né, a gente vê, inclusive estudando a história principalmente, né, que é a nossa outra disciplina aí, amigo, que os governantes, a maioria não estão nem aí para isso, né? Eles apenas fazem, seguem de acordo com o programa deles, mas não estudam a história para entender que as coisas deram errado, deram certo, e pegar isso, avaliar e tentar reproduzir de forma melhor, né? Se inspirar, enfim, para não cometer os mesmos erros. Afinal, a história, né, serve para você não cometer os mesmos erros do passado, né? Você construir, né, um presente, um futuro melhor, aprendendo com o passado, né? História funcional, né, gente? Nós aqui utilizamos na sociologia também um pouco, né, para entender a história dos movimentos sociais, né, para ver o que deu certo, o que deu errado, para saber como se desencadeou as coisas. Então é muito importante que os governos invistam em campanhas de vacinação, né, pessoal? Porque olha só, né, naquela época o governo deveria ter feito uma campanha de vacinação, né, e gerou toda essa revolta, todo esse tumulto, né, e além disso a invasão, né, na casa das pessoas. Imagine você, um cidadão, vamos supor que você seja homem, né? E aí alguém chega para aplicar uma dose de vacina, né, para levantar a saia da sua senhora, né, e aí dos seus filhos, né, e suas filhas mulheres ali também, né, e vai ter que vacinar todo mundo. Então olha a situação, né, para um homem com a cabeça do início ali do século XIX, né, na verdade, né, porque foi gerado no século XIX. Então imagine um homem com a cabeça do século XIX,
vendo tudo aquilo acontecendo, os soldados, os policiais, os agentes de saúde invadindo a casa e querendo vacinar todo mundo, levantar a saia de todo mundo, né? E da mesma forma para a mulher, né? Vendo ali acontecer isso com aquele imenso pudor, né, entre aspas, que tinha na época, né? Então, imagine, né, o machismo, né, que evitava que a mulher fosse livre. Então, imagine alguém levantando a saia dela para vacinar, né, sem explicar. Então, veja, a intenção era boa, né, ou não, mas enfim, a vacina é boa, a vacina é necessária e é necessário ser obrigatória, mas dialogar com a população também é necessário, né? Fazer campanha de vacinação também é necessário. É necessário que faça-se isso até hoje. Ainda mais hoje que a gente está vivendo nessa situação, né? Essa pandemia de coronavírus. Tem que se fazer campanha de vacinação gigantescas pelo país para mostrar a importância das vacinas. Porque ainda tem gente que está em dúvida. Isso não pode acontecer. Vamos para o próximo slide. A gente vai entender um pouquinho aqui sobre varíola. O que é varíola? A gente falou, né, vacinar contra a varíola, mas o que é a varíola? A varíola é uma doença infecciosa considerada erradicada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que nos orienta também sobre o Covid. Desde os anos 1980, após a realização de uma campanha de vacinação maciça que envolveu o mundo inteiro, olha, o mundo inteiro se uniu para vacinar e erradicar a varíola, olha que legal. Espero que aconteça isso um dia com a Covid também, né? Mas olha que legal. Os sintomas iniciais da varíola são bastante similares aos de uma gripe e incluem, por exemplo, febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. Olha isso. Algo difícil de se identificar também, né? Igual a Covid, né, hoje, né? Os sintomas são parecidos com a gripe também. Complicado, né? Olha isso. Depois, o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático e surgem manchas avermelhadas por toda a parte. Essas manchas evoluem para pústulas e bolhas repletas de líquido por todo o corpo, inclusive em locais com a mucosa nasal e a mucosa na boca. Olha isso. É uma doença que é bem, digamos assim, desagradável de se ver, né? Por causa dessas bolhas, dessas pústulas, né? Me lembra até da peste negra, que fazia pústulas, bolhas na pele também. Mas a varíola também faz. E quando não mata, até deixa os sinais, né? Sinais de varíola no rosto, na pele, né? Ficam na pessoa. Quem nunca leu um livro aqui de literatura brasileira e viu, ou literatura estrangeira também, mas aqueles antigos, né, que se passa no século XIX, XX, né, que fala que tal personagem tinha mancha de varíola. Eu já li alguns que falavam isso, né? Fulano tem uma mancha de varíola. É a pessoa que se escapou, sobreviveu, né, se curou, mas ficou com a sequela, né, a mancha. Então olha só, vocês podem ver aqui no slide como é que é a semelhança, né? É difícil, é bem complicado. Vamos para o próximo slide. Como terminou essa revolta? Como é que acabou, né? O movimento rebelde foi dominado pelo governo, que prendeu e enviou algumas pessoas para o Acre, olha isso. Em seguida, a lei da vacina obrigatória foi modificada, tornando facultativo o seu uso. Então, olha só, a bagunça que o governo criou, né, foi tentar vacinar todo mundo obrigatoriamente, não deu certo porque não dialogou, não explicou para a população e depois tomou outra atitude questionável, né? Colocou a vacina como facultativa, que também não é o correto, né? Temos que se vacinar todos para a imunidade de rebanho funcionar, né? Para todo mundo não espalhar mais a doença, né? Não gerar mais doença, né? Então precisa ser vacinado. Mas aí, olha só, por causa dessa confusão, aí teve que deixar facultativo, porque fizeram de maneira equivocada. O Rodrigues Alves foi um presidente que teve grandes acertos, mas esses aqui, por exemplo, não passam de meios acertos, né? Porque não soube realizar um projeto como era para ser realizado de fato, né? Dialogando com a população, né? Inclusive também porque parte da elite pensava que as pessoas eram
bestializadas, né, como diria o José Murilo de Carvalho, marginalizadas, né, que não conseguiam dialogar, se comunicar com a elite ali, entender, né, o que eles queriam dizer, mas se enganaram. Engana-se, o povo tem sua cultura popular, tem sua sabedoria popular e também pode ter acesso à ciência, né, deve ter, hoje em dia, mas antes não tinha, mas tinha também seus saberes populares e dava para dialogar. Não dialogaram, né, porque não era conveniente também, ou simplesmente porque erraram. Né? Mas enfim, olha só o que a falta de uma campanha de vacinação faz, olha o transtorno que causa. E causa transtorno até hoje, né? Como eu falei para vocês, não tem campanha de vacinação satisfatória ainda, tem que ter. Vamos para o próximo slide. Vamos ver aqui a revolta da Chibata. A revolta da Chibata é famosa também. Tem uma música dela que eu vou mostrar para vocês depois. Ó, a revolta da Chibata, acompanha comigo no slide, foi uma rebelião organizada pelos soldados da Marinha brasileira de 22 a 27 de novembro de 1910, ó, pouco depois da revolta da vacina. Teve esse nome porque chibatada era o principal castigo físico dado pelos oficiais da Marinha quando havia alguma violação de regra por parte dos marinheiros. Costume herdado, está escrito marinhos aqui, gente, mas é marinheiros, desculpa. Marinheiros, herdado, né, esse costume da Marinha Portuguesa do período colonial. O principal motivo da revolta dos marinheiros era a luta contra esse castigo físico. Os únicos que recebiam as chibatadas eram os marinheiros negros, posto mais baixo do escalão da marinha, formados em sua maioria por negros e mestiços. Né? Então, olha isso. A escravidão já tinha acabado no Brasil tardiamente, né? O último país abolido do mundo, com exceção da Mauritânia, mas é o último país grande, pelo menos, de expressividade, e que, veja, a Marinha ainda reproduzia esses costumes, né? Que ainda mantinha esse tipo de costumes que vinham da escravidão, chibatadas. Lembra? Quem lembra? Os negros escravizados eram açoitados, né? Nos troncos, né? Levavam chibatadas, centenas de chibatadas, dezenas, às vezes centenas, né? E é humanamente possível, às vezes, sobreviver, né, a isso, esse castigo. É uma coisa que não tinha como ser reproduzida, ainda mais, não deveria ter sido reproduzida na escravidão, mas, enfim, a escravidão acabou tardiamente, mas ainda continuavam reproduzindo esse costume, né, na Marinha, e apenas os oficiais de baixo escalão é que levavam isso, nessas chibatadas, ou seja, os negros, né, os mestiços, né, que era a sua maioria ali, era o pessoal que não tinha condição de ascender por causa da própria etnia, né, porque o preconceito racial, o racismo era muito grande ainda na época, né, a escravidão tinha acabado ali de se findar, né, alguns marinheiros ali até poderiam ser filhos de escravizados, eram, né, provavelmente, de ex-escravizados. Então, houve aí, né, essa revolta contra isso, contra essa prática de chibatada. Vamos para o próximo slide para entender melhor isso. Olha, aparece aqui já no Correio da Manhã, a esquadra revoltada. Né? Durante o dia de ontem, os navios revoltosos fizeram diversos disparos sobre a cidade, né, sobre o Rio de Janeiro. Foi feio o negócio. Eles tomaram um navio e bombardearam ali o Rio de Janeiro. Olha só. A insatisfação dos marinheiros crescia cada vez mais com os castigos físicos recebidos com a inflexibilidade da Marinha. Pior ainda era saber que essa prática só existia aqui. Olha isso, aqui no Brasil. A revolta estourou quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas sem direito a tratamento médico. Olha isso, gente, 250 chibatadas. Como que a pessoa vai aguentar 250 chibatadas, né? Se aguentar, eu acho que não vive bem depois. É difícil. Olha isso, 250 chibatadas. A revolta da chibata foi muito importante, pois foi considerada por historiadores uma das primeiras revoltas contra a desigualdade social e racial
que já existentes tanto na Marinha quanto na sociedade, já que os participantes eram oriundos de classes sociais mais baixas e já eram alvo da desigualdade social na Primeira República. Então, olha isso, né? A revolta da Chibata é um importante consolidador ali, né? Do movimento, né? Social mais popular e no movimento negro também, né? Que hoje se desenvolve de maneira muito satisfatória, né? E olha isso, ali as raízes, né? Dentro da República, né? Porque houveram outros movimentos, inclusive os abolicionistas, né, na época do Império, né, os quilombolas, mas ali dentro da República já nascendo uma estruturação, né, de uma revolta majoritariamente negra, né, num novo sistema que agora figurava no país, que veio depois da monarquia. Né? Então, olha isso. O que aconteceu, né, os revoltosos foram presos e anistiados, né, promessa de anistia. Eles sacudiram o Rio de Janeiro lá, bombardearam, né? E depois a prática acabou sendo abolida, né? Mas, enfim, essa revolta ela serve muito para isso, para consolidar essas bases, né, dos movimentos pautados na desigualdade racial e social, principalmente, né? Mas, olha que legal. Aí, gente, no próximo slide tem uma música para vocês. Olha só que legal. Eu trouxe para vocês aqui a letra. É uma música que se chama O Mestre Sala dos Mares. É uma música muito conhecida na MPB, né, que escrita, composta, né, pelo João Bosco e Aldir Blanc. Aldir Blanc, inclusive, faleceu de Covid, uma das primeiros famosos cantores assim a falecer de Covid no Brasil, né? Foi o Aldir Blanc, que já estava bem idoso, né? E aí tem essa música que os dois escreveram, que a Elis Regina canta também, o João Bosco e o Aldir Blanc também cantam, mas a Elis Regina interpreta, talvez alguém já até ouviu falar, mas que chama O Mestre Sala dos Mares. Ela é de 74. E eu vou ler aqui para vocês. Aí depois vocês procuram ela no Spotify, eu boto um link, qualquer coisa também para vocês, me peçam lá, tá? Mas vamos ver aqui, ó, o que ela diz. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas, né? O cara voltou ali e foi saudado por mulheres no porto, né, depois da Revolução. Né? Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos das chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do marinheiro gritava não. Olha isso, né? Contando exatamente a revolta ali. O pessoal gritava não, não às chibatadas, não aos castigos. Olha só, continuando, ó. Glória aos piratas, glória às mulatas, às sereias, glória à farofa, cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias, que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Aí depois repete a música, mas veja, é contando a história do João Cândido, né? Esse marinheiro que vocês podem ver aqui, né? Negro, líder da revolta da Chibata, né? Que foi uma figura extraordinária, né? Importantíssima para o movimento negro e que encabeçou a revolta ali por melhores condições de trabalho na marinha, exclusão dos castigos escravocratas, né? Foi o João Cândido que liderou ali o navio, né, o encouraçado, foi tomado pelos marinheiros negros, apontando as suas armas para o Rio de Janeiro e bombardeando a cidade. Né? E olha só, muito, muito legal, né, a história desse camarada aí. E aí ela é contada, né, parte dela pelo menos, né, durante a revolta ali, pelo
João Bosco e o Aldir Blanc, na canção aí que eles comporam, tá? Que se chama O Mestre Sala dos Mares, de 1974. Depois, vocês pesquisem, por favor, ela. Ouçam ela no Spotify, no YouTube aqui, no YouTube Music, né? Tudo, Deezer. É só digitar no Google. O Mestre Sala dos Mares, ouvir, você vai achar. Muitas vezes na voz deles Regina, tá bom? Mas é normal. Bom, gente, vamos para o próximo slide. E acabou a nossa videoaula. Tá? Muito obrigado por terem assistido a nossa videoaula. E vamos ler aqui a atividade, porque essa semana tem atividade para vocês fazerem e me entregarem pelo Google Classroom, tá bom? Vamos lá, ó. Com base no nosso conteúdo, reflita e produza um texto de no máximo 15 linhas com o seguinte tema. Olha, produção de texto que vai girar em torno aí do tema principal, tá? Que são os movimentos sociais brasileiros e sua importância para a conquista de direitos, tá? Eu quero que vocês escrevam uma redação com esse tema, né? Quais são os movimentos sociais brasileiros, e qual a sua importância, né, para a conquista dos nossos direitos, né? Você pode falar aí dos movimentos que nós vimos, pode trazer movimentos que você conhece, tá? Traga para o texto, seja criativo ali, coloque movimentos sociais que você já conhece, que são mais novos também, principalmente, né? Também você pode, se você fizer parte já de um movimento social, né? Vocês estão no ensino médio, né? Já são quase adultos, né? Então, me tragam, tá? Se vocês fazem parte do movimento social, traga isso para o texto também, escreva isso, tá? Desenvolva a criatividade de escrita, tá? A coerência, a produção de texto e me entregue lá pelo Google Classroom, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela videoaula, por assistirem até o final, tá? Fiquem em casa, se não puder ficar em casa, continue seguindo os protocolos sanitários, máscara, álcool em gel, distanciamento físico, tá? Porque a coisa ainda tá feia aqui em Ribeirão Preto. A nossa região está muito agravada pela pandemia ainda, né? E nós não temos leitos, né? Não tem espaço para todo mundo, as UTIs estão todas lotadas. Então, por favor, se cuide, não pegue essa doença, né? Se proteja, tá? E cuide de quem você ama também. Sobreviva, tá bom? Um grande abraço, tchau, bons estudos!